Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Radhe 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 Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje iremos dar continuidade aqui aos versos, do Bhagavad Gita. Hoje vamos ler a partir do verso 64 do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Krishna, nesse verso, está falando para Arjuna: aquele que, livre de todo apego e aversão, é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a misericórdia completa do Senhor. Aqui, Srila Prabhupada em seus significados, está dizendo: já foi explicado que alguém pode aparentemente controlar os sentidos mediante algum processo artificial, mas se os sentidos não estiverem ocupados no serviço transcendental ao Senhor, há toda a possibilidade de uma queda. Embora a pessoa, em plena consciência de Krishna, possa dar a impressão de que está no plano sensual, por ser consciente de Krishna, ela não tem apego às atividades sensuais. Quem é consciente de Krishna só se preocupa com a satisfação de Krishna e nada mais. Portanto, é transcendental a todo apego e desapego. Se Krishna quer, o devoto pode fazer qualquer coisa que normalmente é indesejável. E se Krishna não quer, ele deixa de fazer aquilo que normalmente teria feito para a sua própria satisfação. Portanto, agir ou não agir está dentro do seu controle, porque ele age somente sob a direção de Krishna. Tal consciência deve-se à misericórdia sem causa do Senhor, e o devoto pode obtê-la apesar de estar preso à plataforma sensual. Aqui, nesse verso, Krishna está explicando a Arjuna sobre essa natureza, da dualidade da natureza material, em estarmos apegados ou termos aversão às coisas da energia material. Então, basicamente, não devemos ficar desejosos das coisas materiais, nem tentar renunciar à matéria pelo fato de algo nos trazer algum desprazer ou frustração. Então Krishna fala que todo mundo que é capaz de entender esse mecanismo da natureza material, onde a nossa mente cria certos apegos e aversões, quando a pessoa é completamente consciente da relação da mente com a energia material e, sendo assim, nessa consciência capaz de controlar os seus sentidos,
através desses princípios regulativos da liberdade, porque são dados assim, certas regras, né, dentro desse entendimento superior sobre a natureza do apego e aversão material, onde através da prática regulada de certos princípios que o próprio Krishna, né, ensina nas escrituras aqui no Bhagavad Gita, então isso vai nos dar a liberdade, onde vamos estar acima, né, das dualidades, e fazendo assim, seguindo as instruções do Senhor Krishna, com essa liberdade, né, da nossa livre-arbítrio, com a nossa escolha consciente. Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, nesse verso, que vamos obter essa misericórdia, né, completa dele, porque Krishna, ele está em nosso coração e entende que estamos, quando estamos realmente seguindo essa prática, né, regulativa, onde freamos assim certas tendências da nossa mente, tanto positivamente quanto negativamente, e nos fixamos em seus pés de lótus em nosso coração. Isso vai criar uma liberdade interior, uma paz, né? E a misericórdia de Deus, né? Ele próprio, o Senhor Krishna, está dizendo que vai atuar quando Ele vê que realmente estamos nos dirigindo conscientemente para essa liberdade espiritual. Entende? Então, Prabhupada, ele está explicando que não há possibilidade de ter assim um processo artificial de controlar os sentidos, mas se nós estivermos realmente ocupados nesse serviço transcendental a Krishna, né, não iremos cair da nossa posição do espírito. Porém, sem o serviço devocional, sempre estamos assim com essa tendência a cair da nossa vida espiritual, ter uma queda, né? Então, Prabhupada explica que mesmo que a pessoa possa dar essa impressão que está no plano sensual, né, dos sentidos, que está vivendo como uma pessoa normal, né, que faz todas as atividades corpóreas, assim. Então, porque se a pessoa é consciente de Krishna, ela acaba assim não tendo apego por essas atividades que envolvem os nossos sentidos. Porque aqui Krishna está falando de como, né, o espírito deve caminhar dentro dessa energia material. Os sentidos que criam apegos e aversões que estão mantendo a alma presa nesse ciclo de nascimentos e mortes. Mesmo o apego a coisas assim ditas assim boas, né? Mesmo assim, isso está criando vínculos indesejáveis. Então o devoto para de ter apego pelas circunstâncias, né? Pessoas, coisas materiais, e passa a simplesmente assim ser consciente de Krishna e dedicar a sua vida a servir a Deus. Essa consciência, né, transcendental. Então, então Prabhupada fala exatamente isso, que a pessoa consciente de Krishna, ele não está assim interessado em se autossatisfazer, né, materialmente, e ele, quando está assim bem, né, avançado em consciência, ele só se preocupa com essa satisfação de Krishna. A felicidade do devoto é se ocupar nesse serviço em satisfazer a Deus. Quando chegarmos nesse ponto, vamos entender assim, o quanto estamos avançados, né, na consciência espiritual. Dessa forma que nós nos tornamos transcendentais a tudo aquilo que se chama apego e desapego da natureza mental, né, sutil, e da natureza corpórea, que é grosseira.
Então, se é desejo de Krishna, dentro desses princípios, né, regulativos da liberdade, fazer com que o devoto faça assim, qualquer coisa que é normalmente assim, indesejável, algo assim que não desejamos fazer, mas se sabemos que isso irá satisfazer a Krishna, então essa será a nossa felicidade. Esse é o patamar espiritual, né, de uma pessoa que está conectada com Krishna, que mesmo que haja uma situação assim, muito assim que não é favorável, que cause até aversão, mas isso deve ser feito para expandir a consciência divina ou iluminar outras pessoas. Então, assim, o devoto acaba executando, né, essas ações assim, ditas indesejáveis, mas Krishna vai favorecê-la para que ela cumpra essa missão divina, né? Dessa forma, como Arjuna não queria lutar a batalha de Kurukshetra, porque achava assim, algo que não era de seu desejo pessoal, porque achava errada. Inclusive ele tinha base, né, escritural para contestar Krishna, que pedia que ele lutasse, né, na batalha. Porém ele compreendeu, né, no final assim, Krishna, entre aspas, né, assim, Krishna obrigou, né, assim, a que ele lutasse essa batalha de Kurukshetra, porque é o desejo de Krishna. Então, se Krishna quer, o devoto assim, vai fazer assim, mesmo as coisas indesejáveis, porque existe uma força superior que acaba, né, revelando ao nosso coração o motivo por trás de nossas ações, de modo que, se for para iluminar as pessoas, podemos fazer muitas ações que não seria o que queremos, mas, né, essa é a missão que Krishna quer que façamos. Então Arjuna, no final, depois de Krishna instruí-lo, entendeu, né, qual era a missão que Krishna queria que ele executasse. Krishna também se revelou, né, para Arjuna como Deus, e na medida que você entende que Krishna é Deus e o que ele quer, você acaba executando a sua missão de qualquer maneira, né? Então, esse Krishna também, ele não quer, né, o devoto deixa de fazer qualquer coisa que normalmente teria feito para a sua própria satisfação. Muitas vezes queremos fazer algo que está dentro assim, do nosso talento e que realmente vamos ficar muito felizes para satisfazer a Krishna, porém Krishna naquele momento não quer que façamos exatamente isso que está dentro do nosso talento, da nossa satisfação. E acontecem, né, coisas no universo, já que Krishna está controlando tudo, que nos tira, né, dessa posição, desse tipo de serviço devocional que só está nos dando uma espécie de satisfação pessoal. Porque o serviço devocional, ele tem assim, muitos trâmites assim. Temos que estar completamente à mercê do desejo de Krishna em nosso coração e atentos, porque tudo aquilo que é chamado externo está sendo manipulado pelo poder de Deus, de forma que começamos a entender o que devemos fazer, mesmo naquelas situações ditas opostas, né, ou negativas, de acordo com a nossa concepção, mas Krishna, ele vai dando alimento ao nosso coração para que entendamos o que realmente devemos, né, fazer para cumprir o plano de Deus. Essa é uma fase da nossa consciência onde vamos estar assim bem evoluídos dentro de uma realização divina para executar qualquer tipo de atividade sem ter apego ou desapego ou atração, né, ou assim, aversão ao que deve ser a nossa missão, né?
em algum momento que estivermos sendo solicitados, né, por Krishna para realizar o nosso serviço. O devoto ele fica assim meio neutro, né? Ele tem certos desejos de fazer qualquer coisa, mas também ele tem que estar pronto para fazer coisas que ele não quer, porém são necessárias ao desenvolvimento espiritual do planeta. Então esse verso aqui ele explica mais ou menos isso, né? Para estarmos assim livres, sermos livres no serviço, não deixar que o nosso ego escolha assim o que queremos fazer e o que não queremos fazer, mas deixar que Krishna solicite através da nossa intuição e da manifestação dentro do cenário material as circunstâncias que vão aparecer para que possamos agir. Nós vamos sentir esse impulso em nosso coração e vamos entender muito bem que é o desejo, né, o arranjo de Deus para aquele momento na nossa vida onde colocamos os nossos sentidos de lado e agimos para satisfazer a Deus, independentemente de qualquer coisa. Então essa misericórdia completa de Krishna começa a se manifestar cada vez mais em nosso coração, e é isso que o Senhor Krishna está dizendo aqui nesse verso, né? Então, Prabhupada diz que agir ou não agir está dentro do controle de Krishna, né? Porque o devoto ele age somente sob a direção de Krishna, e isso é maravilhoso, né? Quando o seu espírito conectado com Krishna age assim completamente sob a vontade de Deus. Isso é a etapa de serviço assim mais avançado, porque você vai agir realmente nessa intimidade amorosa para satisfazer, né, o seu amigo supremo. Então a vida material passa a ter essas surpresas, né? Surpresas, Krishna sempre vai fazer algum arranjo que solicite, né, a sua ação devocional de acordo com o que ele precisa, já que, né, Krishna ele é onipotente, ele pode fazer tudo, porém ele dá o crédito sempre ao seu devoto. Da mesma forma, né, ele poderia vir aqui e exterminar todos os demônios que estão atrapalhando o ciclo evolutivo da humanidade, porém ele cria um passatempo e usou o Arjuna para ser, né, o carro-chefe que iria receber esse crédito, né, de realizar esse plano da batalha de Kurukshetra. E da mesma forma, para cada um de nós, sendo esse agente, né, divino nesse mundo, quando nós nos rendemos aos pés de lótus de Krishna, passamos assim a estar assim à mercê do que Krishna quer. Não assim, só faço o que eu quero, porque aquilo ali eu não vou fazer, porque eu não me agrado, mas eu quero fazer para Krishna, mas eu só quero fazer aquilo que me dá satisfação, né? Isso é o falso ego. Então nas missões mais complicadas, assim, Krishna escolhe devotos assim, que são assim, completamente rendidos, e qualquer missão que façamos para cumprir a vontade de Krishna está assim, completamente protegida, né? Ninguém pode fazer mal a um devoto de Krishna dentro de uma dita circunstância negativa, se Krishna estiver controlando assim. Então o controle de Deus é perfeito, e ele escolhe assim almas mais fortes, né, e renunciadas, que têm pouco ego, para executar essas missões maravilhosas no planeta Terra ou em todo o universo, onde há essa vibração de frequenciar com toda a humanidade, né, a realidade divina. Quando a misericórdia de Krishna está atuando no coração de um devoto, então ele passa a ser assim um agente, um imã, né, um influenciador maravilhoso de Krishna.
a presença desse devoto emana misericórdia, né? Assim como Chaitanya Mahaprabhu, ele é, né, a encarnação da misericórdia de Krishna, porque Chaitanya Mahaprabhu, ele tem a mente assim completa de Srimati Radharani, né? Representa o devoto puro, assim. Chaitanya Mahaprabhu veio fazer esse papel do devoto puro, totalmente pleno do amor de Deus. E tudo que um devoto puro quer é simplesmente que todos acordem, né, para a vida espiritual, que entendam que são servos eternos, amorosos de Krishna e passem a viver nessa consciência de amor, né, de luz, de amizade, de integridade com todos os seres, respeitando cada um no seu nível evolutivo, e que também trabalhe aqui nesse mundo material, esse estágio humano, para que após a morte possa voltar para a morada eterna, né, onde Krishna está presente com todos os seus associados em diversas relações, praticando esse amor expansivo. Isso é Bhakti Yoga, Bhakti, amor, né, a união com amor. A ideia é que todos os seres dentro da criação material de Deus possam ter essa consciência positiva e amorosa para juntos, né, unidos nesse propósito espiritual, façam desse mundo material uma espécie de paraíso. Então há planetas inferiores, intermediários, superiores, né? Planetas assim que têm uma ascensão de consciência de acordo com as almas que habitam, né, esses planetas. E agora estamos aqui nesse planeta intermediário do mundo material, vivendo uma Kali Yuga, porém temos aí um recreio nessa Kali Yuga, onde está acontecendo a possibilidade de todo mundo obter essa consciência divina, essa era dourada, né, de Chaitanya Mahaprabhu, onde todo mundo deve estar, né, despertando principalmente para cantar esse Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todo mundo seguindo as orientações, né, de Krishna e cantando esse Mahamantra, que é o processo que o próprio Krishna deixou aqui no planeta Terra na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nesse humor de Srimati Radharani, amor máximo, né? Então esse é o maior princípio regulativo da liberdade. Você se libertará a partir do momento que você começar a vibrar o nome de Deus nesse sentido mais devocional, com mais compreensão e entendimento. Essa é a misericórdia, né, que Krishna está falando aqui nesse verso, assim, misericórdia completa. Ao estarmos vibrando o nome de Deus com um sentimento amoroso, vamos purificar a nossa mente e nos libertar completamente das dualidades materiais que criam esses sentimentos, né, emocionais ou astrais, de apegos e aversões. Vamos limpar a nossa mente e vamos nos apegar completamente aos pés de lótus de Krishna. Vamos ter esse apego transcendental. Esse apego transcendental é o que se chama de liberdade espiritual. Porque quando chegamos nesse nível de estar apegados aos pés de lótus, né, de Krishna ou ao santo nome, então internamente ficamos, né, livres, porque estamos situados na verdade absoluta. Então você começa a compreender que todo o resto é um tipo de ilusão, né, dual, que te mantém de certa forma no plano mental, onde você fica analisando, julgando as coisas, criticando algo como certo ou errado, porém
tudo dentro de uma perspectiva do falso ego, né? Desse ego assim, que acha que está no controle total dessa existência, porém ele não sabe que está somente assim sendo enganado por Maya, como todo mundo, né? Os cenários que a energia ilusória de Krishna, Maya, faz são assim também maravilhosos, de tal modo que ficamos entrelaçados, né? Algemados aqui nessa energia material, por aquilo que é chamado no Bhagavad Gita os modos materiais da natureza, ou as gunas, que significam, né, laços. Estamos aprisionados por nós mentais e intelectuais que acabam não deixando que as almas percebam essa misericórdia completa de Krishna em nosso coração. Então, tudo está aqui e agora para a alma, né, o espírito que realmente se rendeu aos pés de lótus de Krishna e que está realmente praticando esses princípios regulativos que livram o espírito de toda a condição da dualidade material, que é o que faz os nossos sentidos ficarem, né, presos, né, sempre tentando pensar que está sendo favorecido ou renunciando a algo, e as pessoas esquecem que se você se rende aos pés de Krishna, isso já é a renúncia em si. Se você está cantando o santo nome com devoção, dando prioridade à prática espiritual, então você já está assim basicamente livre, né? Porque a sua mente está começando a compreender o que realmente você deve fazer e o que você não deve fazer dentro daquilo que é favorável para a sua verdadeira, né, liberdade dessa energia densa, né, material, que nos confunde a todos os momentos. É nesse sentido aqui que Srila Prabhupada está nos dizendo, né, que devemos agir somente sob a direção de Krishna. Nós não temos assim conhecimento do plano de Deus para toda a humanidade. Assim, não entendemos direito assim como está funcionando todo esse mecanismo material com essa interação de todos os karmas, né, individuais, coletivos, planetários, galaxiais, universais. Tudo está sendo devidamente administrado pelo Senhor Krishna, que está em nosso coração, e como nós vivemos em nossa pequena mente, né, no nosso falso ego, pensamos que estamos dirigindo adequadamente a nossa vida, porém isso é maior das ilusões, né? Então, só sob a direção de Krishna, que vem pessoalmente narrar aqui, né, essa canção do Bhagavad Gita, ou Bhagavatam e tantas escrituras, também falando pelo coração de devotos, né, puros, Krishna acaba nos dando a real direção daquilo que devemos fazer no momento. Vamos entender assim onde estamos encaixando, né, nesse jogo divino, né, nesse passatempo divino, e quando executamos a nossa missão, tenhamos gosto ou não pelo que estamos fazendo, né? Nós não temos assim que ter preferência para satisfazer Krishna de algum modo, porém simplesmente devemos executar o nosso dever, porque esse é o nosso dever dentro desse jogo, né? Vamos dizer assim que um jogo de xadrez, o peão quer fazer o movimento de um rei, ou de uma rainha, ou de um bispo, porém não é assim que funciona. O peão tem que fazer o movimento do peão, a rainha da rainha, né? Bispo do bispo, o rei do rei. Cada um tem uma performance específica dentro desses passatempos, desse jogo divino no mundo material, de acordo, né, com as suas qualidades, né, espirituais. Por isso que Krishna cria as divisões sociais e espirituais, de acordo com
como a pessoa está presa aos modos da natureza material e de acordo com a sua consciência espiritual. Temos que entender esses detalhes, assim, não deixar o nosso falso ego pensar assim que somos melhores devotos ou melhores pessoas porque estamos seguindo isso ou aquilo. E não é assim que Krishna sente satisfação com o espírito que deve agir conforme a sua vontade. Porém, isso que é chamado de humildade. Humildade. Faça simplesmente aquilo que você sente em seu coração, que é a vontade de Krishna, independentemente da situação ou da circunstância em que você está. Isso vai ser revelado ao seu coração, porque seu coração é o termômetro. Muitas vezes estamos fazendo assim coisas que nos satisfazem para executar esse serviço devocional, mas o nosso coração não está assim muito satisfeito, porque não é isso, exatamente isso que Krishna quer que façamos num determinado momento da nossa existência. E essa conexão com Krishna vai realmente nos dar essa intimidade, né? A misericórdia de Krishna se manifesta nesse entendimento do que devemos fazer e ser, né, em determinado tempo, para agir conforme aquilo que Krishna acha que é o ideal, para que sejamos favoráveis para toda a humanidade e para Ele. Isso é percepção espiritual. Então, dando um prosseguimento a esse verso que nós falamos, aquele que, livre de todo apego e aversão, é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a misericórdia completa do Senhor. Esse é o verso 64. Então, no verso 65, Krishna complementa, né, esse verso dizendo que para alguém assim satisfeito nessa consciência de Krishna, as três classes de misérias da existência material deixam de existir. Nesta consciência jubilosa, a inteligência logo se torna resoluta. Então esse verso aqui diz, né, que quando estamos recebendo essa misericórdia completa, né, de Krishna, conforme foi dita no verso anterior, né, quando estamos realmente assim, seguindo esses princípios com plena consciência espiritual, então é dito que no mundo material há três classes, né, de misérias, que são as misérias causadas por outras entidades vivas, as misérias causadas pelo nosso corpo, né, e a nossa mente, e as misérias causadas por desastres, né, naturais, assim, misérias da natureza. Podemos, assim, durante o nosso serviço devocional, ficar sempre, ter, né, doenças, assim, ou desequilíbrios mentais devido a toda essa prática, né, espiritual, termos todas essas inconveniências quando estamos fazendo o nosso serviço devocional, assim, podemos adoecer ou ter alguma disfunção mental, porque são misérias, né, que acontecem ao corpo, e também, assim, entidades vivas estão sempre a nos perturbar, elogiando, criticando, ou criando, assim, interesses que não são, assim, interesses reais, e manipulações, e também nosso corpo está sujeito, assim, a tantos trâmites da energia material que pode simplesmente, assim, afundar, né, assim, o nosso serviço. Porém, Krishna diz nesse verso que se alguém está satisfeito
nessa consciência de Krishna, essas misérias deixam de existir, porque nós estamos situados no espírito. Essa posição nós vamos atingir quando estivermos assim, imersos no serviço devocional a Krishna. Então, todas essas dualidades, né, essas misérias do corpo, né, frio, calor, doença, saúde, assim, tudo que está perturbando a nossa vida de serviço devocional, elas vão deixar de existir. Primeiro porque Krishna vai estar assim controlando as reações que poderíamos estar, né, recebendo. Em segundo lugar, por termos essa consciência espiritual, então automaticamente percebemos a ilusão e também a vontade que a natureza da escuridão, né, tenta interromper as nossas atividades, mas Krishna explica que para o devoto a vitória de sua missão, de sua ação já está garantida. Essa é a certeza do devoto, que quando ele escolhe agir, né, e viver em serviço devocional, ele já está bem sucedido, tanto em sua vida material, porque Krishna vai trazer tudo o que o devoto precisa para sobreviver materialmente, né? E também vai favorecer a sua vida espiritual, dando a sua misericórdia, onde o devoto experimenta assim, níveis altíssimos de consciência para continuar a sua jornada humana aqui nesse planeta Terra com muita satisfação. Mesmo que o mundo, né, esteja assim, muito caótico devido à era de Kali Yuga, ou pela mentalidade ignorante ou apaixonada, né, dos seres humanos, mesmo assim o devoto, nessa humildade rendida, ele se torna assim um carro, né, blindado, vamos dizer assim. Krishna está dirigindo a mente desse devoto assim, de uma forma muito harmoniosa. Só quem entra nessa paz do contato, né, divino com Krishna é que realmente pode entender isso aqui que Krishna está falando. Você passa realmente a ter essa sensação assim, gostosa, né, de que esse amigo supremo está te conduzindo, e você acaba assim, perdendo assim, o medo, acaba perdendo esse sentimento que parece que você está desamparado. Então você sente a presença de Krishna em tudo, e Krishna começa a interagir com você através das pessoas, dos lugares, das situações, e mesmo que tudo pareça, né, aparentemente estar assim contra o devoto simplesmente sabe que vai conseguir atingir o plano, né, que Deus estabeleceu para ele dentro do coração. O devoto sabe que qualquer poder é o poder de Krishna. Não há assim algo superior ou uma pessoa com tamanho poder que possa chegar perto de um devoto e criar obstáculos. Na verdade, muitas situações negativas são dadas aos devotos simplesmente para que o devoto dissolva, né, essas tendências mais demoníacas do planeta. Então, o devoto de Krishna tem esse aspecto de destemor. Esse é um aspecto também da rendição, né? Se você está rendido a Krishna, imediatamente você perde todo o medo, inclusive o medo da morte, né? Porque você já não está mais nessa consciência corpórea ou mental. Isso é o ponto em que temos que chegar, esse ponto da transcendentalidade, onde ficamos fixos, né, naquilo que em nós se chama a essência ou espírito. Então essas três classes de miséria da existência material deixam de existir para quem está assim, completamente satisfeito nessa realização interna de Deus, né? E Krishna fala aqui nesse verso, né, que nessa consciência jubilosa, né, você fica realmente
em êxtase, em júbilo, porque você está sentindo a presença de Krishna. E isso não é assim algo que as pessoas falam, mas é difícil sentir Deus em meu coração. Não é difícil. O difícil é que sua mente e o seu falso ego não querem se render a Deus. Então logo você se renda de verdade a Deus, que você ocupe seus sentidos nesse serviço, né, transcendental, amoroso, então a misericórdia de Krishna se manifesta. Misericórdia absoluta. Misericórdia de Krishna, ela está presente o tempo todo. Na verdade, nós vivemos num oceano de misericórdia, de bem-aventurança transcendental, porque tudo é Krishna. E o devoto percebe que tudo é Krishna, porque ele está com Krishna, então ele fica em júbilo. Imagina, quando você tem essa realização transcendental no seu coração, onde você consegue perceber que tudo é Krishna, tudo é o poder de Krishna, o conhecimento, né? A alegria de Krishna, a beleza de Krishna. Quando você está vivendo assim, então, como você pode pensar que há outra coisa, outro poder além de Krishna que vai atrapalhar na sua missão, que é o desejo, é a vontade de Deus? Temos que ter essa certeza interna em nosso coração, e isso é que vai criar exatamente esse júbilo, né? Esse êxtase. Você fala assim, poxa, agora minha vida está bem encaminhada, né? Nada me faltará, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Como é dito na Bíblia, né? Essa é o ponto que temos que chegar. E nesse verso aqui, então, Krishna está falando que quando estamos nesse sentido jubiloso de entendimento, então a inteligência, né? A nossa inteligência logo vai se tornar assim resoluta, firme, porque quando temos esse contato com Deus, entendemos que é exatamente isso que temos que fazer, que isso é a coisa mais incrível e maravilhosa. A inteligência é o nosso poder, né, de discernir entre o real e o irreal. Então a nossa inteligência, ela se torna fixa nesse sentido, em que nunca mais ela aceita ficar sob o ditame de Maya, do irreal. Krishna vai tirar a Maya de nossa vida, para que realmente possamos ficar cada vez mais ocupados nesse agir para satisfazer, né, Krishna, porque nós só podemos ficar satisfeitos se satisfizermos a Krishna, que é o todo, né? Somos partes desse todo. Então temos que satisfazer Krishna, agir em Deus, sentir esse estado de júbilo, de compreensão magnífica, de que, agora sim, entendi que Krishna é Deus e que não há nada além de Deus, e que Krishna manifestou essa bondade, essa amizade, né, infinita em meu coração. Ele se revelou e ele vai se revelar, porque você vai ter que, né, se render a ele. Render-se a Krishna significa simplesmente não se tornar um serviçal de Krishna, né? Servo de Krishna não é ser um serviçal, mas ser assim, a posição mais magnificente desse planeta. Servir a Deus é uma posição de honra, porque quando servimos a Deus, automaticamente assim, Krishna também nos serve. Esse é o poder da amizade, do amor, né? No amor, só nos sentimos felizes quando vemos a felicidade do outro. Dessa maneira, assim, Krishna também, ele só fica assim feliz quando o devoto, né, quando as suas partes integrantes estão felizes. Isso é a essência do amor. Se todo mundo, assim, a humanidade, assim, todo mundo tivesse feliz, vivendo nessa consciência espiritual, então isso é Vrindavan, né? Isso é o mundo espiritual. É isso que Krishna tenta, né, aqui no Bhagavad Gita, nos explicar. Todo mundo tentando, né, fomentar um no outro essa consciência feliz de estar rendido a Krishna em destemor, compreendendo que Krishna está mantendo tudo, que está criando tudo em amor, para que nós possamos ter essa
ascensão, né, energética de consciência enquanto estamos aqui nessa forma humana de vida, para atingir esse estágio transcendental e após abandonar esse corpo físico e mental nessa condição transcendental de consciência, possamos adquirir, né, o nosso corpo espiritual e voltar para essa dimensão de amor puro por Deus, né? Ter Krishna Prema, né? Amor puro por Deus. Esse é todo o objetivo da vida espiritual, da Bhakti Yoga. Entende? Temos que meditar sobre isso, porque estamos perdendo muito tempo nessa luta de apegos e desapegos aqui nesse mundo material, né? Dessa forma, assim, então, estamos tentando controlar, assim, nossos sentidos para conquistar muitas coisas materiais que são temporárias, perdendo nosso tempo. Temos que entender que Krishna está controlando tudo para nós. Vamos receber exatamente o que precisamos, de acordo com o nosso karma e de acordo com a vontade de Deus, né? A misericórdia de Krishna é tão grande que Ele pode até, assim, né, tirar as nossas reações pecaminosas, para que nosso serviço seja mais propício, né? Ainda mais nessa Kali Yuga, onde poucos estão dispostos a se render, assim, realmente, totalmente, de alma para Krishna. Então temos que almejar essa misericórdia completa de Krishna, e que essa misericórdia é o que Krishna quer realmente nos dar. E tanto é que ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, distribuindo, assim, gratuitamente essa misericórdia, e infelizmente as pessoas, assim, desafortunadamente rejeitam, né? E Krishna, ele está aqui agora em nosso coração, pronto para nos ceder toda essa luz, né, da alma. Então vamos acordar, porque estamos vivendo num mundo, assim, atualmente, assim, de muita escuridão, né? De trevas, onde o modo da ignorância, o medo, a paixão, assim, os homens estão, assim, completamente, assim, confusos, né? E aí está o Bhagavad Gita, de graça, assim, totalmente, assim, iluminado para todo aquele que realmente quiser entender as bênçãos de Deus, possam se aproximar dessas instruções divinas e, por livre vontade, seguir esses princípios regulativos da liberdade, que vão fazer a nossa mente se desapegar completamente do mundo material, nesse sentido do falso ego, né, que quer sempre desfrutar e explorar tudo, né, não tendo, assim, limites, sendo cruéis para todos os seres vivos, assim, uma espécie de vida demoníaca, né, como Krishna explica no capítulo 16 do Bhagavad Gita. Então, vamos realmente procurar esse tipo de satisfação, estar ocupado, né, para servir a Deus, para que as misérias, né, essas 3 classes de misérias materiais não nos perturbem, para que possamos, né, ficar situados no espírito e não ficar lutando com as misérias materiais. O devoto sabe que tudo isso é temporário e passageiro, né? E então, nessa consciência, né, como diz esse verso, ficaremos mais inteligentes. Vamos estar sempre, assim, sabendo momento a momento escolher o divino, porque estaremos, assim, orientados por Deus, né, momento a momento em nosso coração, e o fato de ficarmos firmes e resolutos no nosso caminho espiritual será natural, porque não vamos mais, assim, cair, né, na energia material de uma forma, assim, completamente negligente, e viver aquela vida totalmente ignorante, escura, insatisfeita, né, que estávamos insatisfeitos, e depressão, ansiedade, assim, com muita insegurança. Essas coisas todas vão embora. Nossa inteligência já alcançou um patamar, assim, né, especial. Então, repensemos bem, assim, para não ficar caindo o tempo todo, porém nos mantermos, né, firmes nessa oportunidade, assim, maravilhosa que Krishna nos oferece o tempo todo,
e nessa forma humana em especial, que difere, né, da forma animal, porque não tem essa inteligência que pode realmente escolher livremente estar sujeito à vontade amorosa de Deus, e isso será o máximo para a nossa conveniência, né, aqui nesse mundo material. Então deixo aqui essas palavras, espero que vocês tenham gostado dessa aula e possam refletir. Desejo a você todas as bênçãos de Krishna. Fiquem sempre em gratidão, muita gratidão, gratidão o tempo todo. Não importa o que esteja acontecendo no mundo ou na sua vida, esteja em gratidão, porque você agora é uma pessoa consciente de Krishna. E Krishna está cuidando amavelmente de você. Tenha essa certeza no seu coração e sua vida será assim, completamente assim, mudada, né? Transformada, porque o seu aspecto transcendente vai se manifestar. Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são os devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.